Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, voltamos à sessão desta terça-feira, período respectivo. Nós vamos iniciar com o processo, o item 146 da pauta. Algum microfone aberto, eu peço que feche, por favor. O item 146, a relatoria do conselheiro Marco Rogério Borges, Unimed Uberaba, vai haver sustentação oral. Então, eu vou pedir que a patrona compareça à sala. Deixa eu ver o nome dela. Para a convocação agora. Convoque, por favor, a doutora Tereza. Ok, para a convocação agora. Então, 146 da tarde, feliz a unidade, o processo será divulgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Doutora Tereza. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, presidente. A senhora está me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Nós vamos iniciar as sessões da tarde com o processo item 146, a senhora é a patrona, contribuinte à Unimed Uberaba, relatoria do conselheiro Marco Rogério Borges. O Marco vai fazer um breve relato, depois a senhora tem o tempo regimental para a sua sustentação. Ok? Ok. Marco, por favor, os demais fechem o microfone. Presidente, a questão aqui é um processo de direito creditório de uma Unimed, envolve uma matéria referente a parte ficou uma parte bem residual, a boa parte do pleito do direito creditório já foi concedido, tanto no processamento manual, houve uma análise da unidade de origem, e já houve uma concessão, a DRJ depois reanalisou e já concedeu outra parte, então ficou uma parte bem residual para ser discutido aqui. E então envolve a questão de retenções, onde o contribuinte alega que tem esse direito e a decisão da DRJ denegou porque entendeu que havia falta de provas. Então, em essência, essa discussão, assim, bem sucinta, e aí na esfera agora, na esfera de recurso voluntário, agora ela alega a questão de decadência, reitera o direito probatório, e também clama por eventual decisão de conversão de diligência. Eu acho que, em linhas gerais, assim, sem aprofundar, é o cerne da questão, senhor presidente. Obrigado, Marco. Doutora, a palavra é sua. Senhores conselheiros, boa tarde. A questão tratada nos autos diz respeito à glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte de sociedade cooperativa de trabalho médico. Esse processo teve por origem exclusivamente o cruzamento eletrônico de informações. Naquela busca da Receita Federal pela confirmação exata feita pelas fontes pagadoras com relação às retenções sofridas, e todo cruzamento que não tenha indicado confirmação em DIRF pela fonte pagadora, ou confirmação em código de receita diverso do 3280, que é específico para a retenção de cooperativa de trabalho médico, foram desprezadas, gerando uma glosa de um crédito original de aproximadamente R$ 10.700. Além disso, a Receita Federal entendeu que a cooperativa não teria comprovado que as retenções cujos créditos foram utilizados em competências subsequentes, então, por exemplo, retenção do ano calendário 2002, que tenha sido utilizado em 2003, não poderiam acontecer, pois a cooperativa deveria comprovar por que não teria conseguido fazer isso no próprio ano calendário de 2002. A Unimed Uberaba protocolou uma manifestação de inconformidade, demonstrando, primeiramente, não há exigência pelo artigo 652 do então vigente regulamento do imposto de renda
determinando que eu, cooperativa, sou obrigada a usar a integralidade do crédito de retenção no próprio ano calendário em que a retenção aconteceu. O que há é, para que haja pedido de restituição, assim que se fazer essa prova com relação ao excesso, e não foi o caso. Tanto é verdade que a DRJ reconheceu a improcedência desse fundamento de negativa pela Receita Federal. Além disso, reconheceu que é muito comum haver erro de código pelas fontes pagadoras. Vejam que situação absurda. O beneficiário do rendimento sofre a retenção na fonte, tem o desembolso financeiro e fica a depender do cumprimento regular das obrigações pelo tomador de serviço, sem que o beneficiário do rendimento tenha qualquer hierarquia para obrigar o tomador de serviço a cumprir as suas obrigações de forma completa. E aí vejam só, as situações em que os tomadores de serviço não declaram as retenções na fonte, ou declaram incompetências equivocadas, declaram com códigos equivocados, ou eventualmente em situações extremas, retêm e sequer recolhem o tributo em favor da Receita Federal. Apesar do DRJ ter reconhecido parte desse crédito tributário, e foi apenas da metade, nós ainda estamos discutindo sobre a metade, aproximadamente R$ 5.500 de crédito não homologado, houve uma leitura simplista, não simplista, mas restrita, de quais eram os códigos 1708 que poderiam ser acolhidos. Então, o que a Receita entendeu? Se não houve comprovação em DIRF pela fonte pagadora, não sequer cabe a mim avaliar se esses recolhimentos foram feitos, se a Unimed sofreu essa retenção. Além disso, há faturas em que não houve o destaque da retenção do imposto de renda. E nessas situações, a DRJ sequer analisou a DIRF das fontes pagadoras, que muitas vezes apenas erraram os códigos de retenção para 1708 e não 3280, desprezando como se a ausência de retenção fosse suficiente para afastar o fato de que a Unimed sofreu essa retenção. A materialização do crédito está na retenção. As declarações, as informações instrumentais corroboram com a informação, mas não são constitutivas de um crédito. Inclusive, durante a manifestação de inconformidade, foram citados 2 outros processos contemporâneos da Unimed Uberaba, em que a DRJ, nessas situações em que não houve destaque da retenção na fatura, e a DRJ não desprezou a necessidade de analisar a documentação envolvendo a DIRF das fontes pagadoras. Não fosse o bastante, esse entendimento de que a prova da retenção está adstrita à DIRF está superado nesse conselho. Primeiro porque já há muitos anos o CARF vem proferindo decisões no sentido de reconhecer a DIRF não é o documento exclusivo que comprova a origem de um crédito. Há que se admitir provas complementares que corroborem o direito do beneficiário. E isso culminou na edição da súmula 143, pelo CARF, que reconheceu o informe de rendimento não é a única prova. Então, é muito importante destacar que a decisão proferida pela DRJ, ocorrida em 2011 ou 2012, foi calcada em uma jurisprudência que ainda não havia se firmado nessa premissa. Ademais, a DRJ não analisou a documentação constante dos autos, que tem informes de rendimento, faturas, retorno bancário, que comprovam de forma conjugada a prova dessa retenção. As folhas 331 dos autos, a contribuinte teve o cuidado de sistematizar para cada retenção, uma a uma, não importa o valor, quais documentos estavam comprovando. E em algumas situações a fatura conjugada com informe, fatura conjugada com retorno bancário, além de um resumo de todas as faturas,
ao longo da vasta, aproximadamente 500 páginas de documento, comprovando em minúcias todas as rubricas que compõem essas faturas: valor bruto, retenção de imposto de renda, eventual retenção de ISS ou outros tributos e valor líquido recebido. Nesse sentido, a DRJ, ao não analisar essa documentação, fez uma análise restrita das faturas e desconsiderou, na verdade, indeferiu o pedido de diligência, que é tão importante para poder fazer valer os efeitos da súmula 143. Não se espera que a autoridade julgadora tenha que fazer todo o cotejo documental, que é vasto. Estamos aqui falando, senhores, de faturas de R$100, de R$200, de R$300, com créditos de retenção de imposto de renda de 1,5% sobre esses valores. Então, os valores são muito pequenos, as faturas são muito volumosas. Aquilo que foi possível a recorrente fazer, que foi sistematizar em planilhas, indicando a documentação e juntando, foi feito. Qualquer dificuldade em se fazer esse cotejo demonstra a necessidade de uma conversão em diligência. Então, nesse sentido, tendo em vista a prevalência da verdade material, o reconhecimento da possibilidade de serem saneados erros cometidos pelas fontes pagadoras durante o contencioso administrativo e a recente edição da súmula 143 do CARF, é que se requer o reconhecimento da prova presente nos autos para comprovação dessa retenção, que de fato aconteceu, ou, quando menos, que se converta o processo em diligência para que a delegacia de base faça uma análise documental que não foi feita pela DRJ e nem mesmo pelo fiscal de origem, sempre engessados no conceito de que se busca exclusivamente a DIRF e o Código 3280, desconsiderando erros que são inevitáveis quando estamos tratando do cumprimento de obrigações acessórias e até mesmo de preenchimento de DARF para recolhimento. Nesse sentido que se requer provimento do recurso. Conselheiro Marco Rogério, voto. Presidente, já passo direto ao voto aqui, folha 7. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos. Do recurso voluntário, como se depreende dos autos, o presente processo só versa sobre a discussão remanescente do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, que envolve valores de fonte pleiteados, que não estavam nas DIFs das fontes pagadoras e nem destacados as suas retenções nas respectivas faturas, segundo a posição do DRJ. A DRJ entendeu e deu razão jurídica ao pleito do contribuinte, mas no momento de avaliar a comprovação dessas retenções, não deu o direito para alguns valores. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reclama por decadência, pois entendeu que para passar mais de 5 anos entre a data dos fatos geradores e a notificação da nova homologação, reitera da desistência do crédito a compensar da retenção do imposto pelas fontes pagadoras, reclama por conversão do processo de diligência e consagração do princípio da verdade material. No que tange à alegação de decadência, ressalta-se que no presente caso está se tratando de uma PERDECOMP, a qual a Receita Federal tem o prazo de 5 anos para homologar as compensações declaradas contados da data de entrega da DECOMP, podendo o interessado contestar na homologação, o que implica a suspensão de crédito tributário até a decisão definitiva na esfera administrativa. Tais assertivas estão legalmente previstas no artigo 74, parágrafos 5º a 11 da 9430. Assim, eu rejeito a alegação de decadência citada pelo contribuinte. Aqui ele traz a questão da decadência que ele tenta trazer nos autos, é que os fatos geradores, as retenções, foram bem anteriores ao despacho decisório de mais de 5 anos, mas a questão é que vale aqui é o prazo da entrega da DECOMP. Não sei se a gente quer votar isso separado ou continua. Não, pode continuar, Marco. No que tange ao mérito, o contribuinte não apresentou nenhum elemento probatório na sua persecução para corroborar suas alegações. Alega que as retenções foram comprovadas por outros meios na sua manifestação de conformidade e aduz que todas as retenções ocorridas foram com base no artigo 652 do RIR 99. Tranquilo. Retenções de cooperativas. A decisão da RJ analisou os elementos apresentados pelo contribuinte, reconhecendo boa parte deles, já que, em parte substancial, já tinha sido reconhecido no despacho decisório, cuja análise foi manual, tá? Que é a decisão. Ou seja, se olharmos os autos, vai ver lá intimações antes do despacho decisório.
tá? Onde o contribuinte já entregou uma parte da documentação e foi analisada na unidade de origem. Nos seus fundamentos, a decisão da RJ desconsiderou alguns elementos apresentados que não estavam corroborados por não serem hábeis a comprovar o crédito, já que derivados de planilhas e resumos gerados pelo contribuinte, nas suas palavras da RJ. Normalmente, as planilhas e os resumos de faturas, acompanhados dos documentos que respaldam os valores constantes, não são hábeis a comprovar o crédito alegado. Portanto, tais documentos devem ser considerados em conjunto com os comprovantes de rendimentos e de retenção na fonte e as faturas emitidas pelo interessado. No exame dos elementos, considerou alguns valores que estavam declarados nas DIFs de terceiros, superando o eventual erro de código de receita informada, ou seja, o que estava informado em DIF, tá? E, apesar de estar em outro código, a DRJ, a princípio, concedeu, pois que a unidade de origem não deu, pela fonte pagadora, dadas as outras coincidências. Em outros valores, considerou o destaque em fatura. Os demais, ainda objeto de litígio, não concedeu direito por falta de elementos comprobatórios, ou seja, não estava nem em DIF e nem em destaque de fatura. No seu recurso voluntário, o contribuinte procura rebater a posição da DRJ sem agregar nenhum elemento adicional, e requerendo reanálise dos mesmos, inclusive propondo a conversão de diligência. Contudo, cabe ressaltar alguns detalhes do processo. O PDComp foi analisado manualmente, tá? Isso pode ser olhado lá, com intimações e tentativas de esclarecimentos antes da emissão de despacho decisório. Já nesse momento da diretoria, já houve a verificação e anulação de parte dos valores. Após esta análise, foi emitido o despacho decisório de folha 300, cuja ciência foi tomada pelo contribuinte em 8 de 9 de 2009. Após apresentar a manifestação de conformidade, o contribuinte tomou ciência da decisão da RJ em 23 de 2 de 2012. Assim, houve mais de 10 anos para o contribuinte providenciar a documentação necessária, o que não o fez. A decisão da RJ foi bem clara da necessidade de comprovação, e isso está evidente nos autos. Fica extremamente demasiado agora aventar os problemas de diligência como requerida pelo que rejeito. Destaque, tendo que não trazer nenhum elemento de comprovação adicional e nem refutando a posição da unidade de Receita Federal e da RJ, não cabe guarida ao peito do crédito pretendido nos autos. Por conseguinte, estou votando em negar provimento ao recurso voluntário. Marco, essa situação é semelhante à que nós enfrentamos hoje? Não, aquela da Paula de manhã, presidente, a Paula, os valores estavam com código errado, ela estava em DIF de terceiros, e ela concedeu. Tá? Aqui, nesse caso, o que já tinha em DIF de terceiros, a unidade da RJ já concedeu também. Então, aqui o problema é outro. O problema é que o valor não está nem em DIF de terceiros, tá? Aí as circunstâncias podem ser várias, e nem está destacado em fatura. Então, houve já essa análise de uma documentação extra-DIF. Então, na realidade, aqui, eu entendo, eu olhei os autos, olhei a posição da unidade, então o contribuinte já trouxe um rol de documentos antes do despacho decisório, sobre intimação, foi analisar. Aí a unidade da Receita Federal não deu esses códigos aí, eu tinha alguns valores com código 1708, outros que não eram código de retenções de cooperativas, e aí a DRJ supriu isso, deu legitimidade jurídica para o contribuinte fazer esse pleito, só que, o que aconteceu? A DRJ, da mesma maneira que eu, não tem condições de estar provendo uma coisa que não está nem destacado, e não está nem em DIF de terceiros. Eu vou dizer uma coisa, esse rol de documentos que a patrona suscitou, que teve inúmeros documentos, que o contribuinte fez um esforço hercúleo aí de planilhar tudo isso, e etc. Isso não veio agora para você? Não foi entregue agora. Ela está simplesmente remetendo a documentação que já foi apresentada lá antes, até antes do despacho decisório. Tá, e você entende que não seria o caso de ir da DRF para uma diligência? Eu pensei, avaliei muito, mas a questão é que a DRJ, aqui a questão é o seguinte, o contribuinte... DRJ não, DRF. DRF. É ao pleito, tá? Ao pleito. Eu pensei, avaliei isso muito aqui, mas eu entendo assim que o contribuinte, como não trouxe documentos nenhum, e ele suscita essa questão aí de voltar os autos lá para a unidade para julgamento, mas ele podia ter trazido alguns documentos. Aí o problema aqui que envolve circularização de terceiros, tá? São valores pequenos, a patrona falou, tá? E aqui eu também sopesei muito o fato de que foi um processamento manual, ou seja, já houve uma análise desses documentos antes do despacho decisório, tá? A DRJ aqui, o que estava
de valores destacados, o que estava, independente de estar em DIF ou não, concedeu. Então, eu não vislumbrei aqui um cenário que ajude mais a resolver isso com uma outra diligência, porque a diligência aqui que o contribuinte quer é que ele quer que faça simularizações, etc. O valor não está nem destacado em fatura, nem nada. Aí eu não vislumbrei um cenário assim que atenda, porque o contribuinte ele entende que o que já está nos autos é a prova. Isso já foi analisado. Ok. Eu vou analisar provimento, sim. Alguém quer se manifestar? Eu tenho uma pergunta, presidente. Os informes de rendimento, eles foram analisados? Porque a patrona comentou que existem informes de rendimento, certo? Apesar de não terem sido nem destacados nem em fatura e nem em DIRF, os informes de rendimento constam lá o CNPJ, certo? E o valor tem que bater com o valor retido, certo? E o valor pago. Aqui, ó, pagando. Houve um sopesamento disso? Porque se ela falou que não houve, mas também ela não apresentou nenhum outro novo argumento, nem fez uma nova planilha no recurso voluntário para falar que não... Olha, pela análise da RJ, a princípio, o que estava coincidente de valores foi declarado, foi concedido. Então, por exemplo, assim, tem 3 parágrafos lá que ele analisa assim, ó, as 2 quantias, lá na decisão da RJ. Então, assim, as 2 quantias que há coincidência de valores informados pelas fontes pagadoras e destacados na fatura, concedeu. Há outras 2 quantias do anexo de faturas que não estão em DIF, concedeu. Então, como indicado no caso acima, o erro de código. Já em outro valor da fatura, não deve ser aceito em virtude de constar apenas em fatura emitida pela própria interessada, não havendo qualquer informação da fonte pagadora, ou seja, não teve rendimentos aqui, informe de rendimentos. Então, eu acho assim, ó, presidente, que é desnecessário fazer essa diligência agora, porque até por causa do contribuinte, ele não, digamos que ele não trouxe nada a mais para corroborar nessa instrução probatória. E ele já foi. Aqui se fosse assim, ó, se fosse uma instância só de análise documental, se fosse um processamento eletrônico da DIRF, tranquilo, mas você já foi auditado lá antes do despacho decisório. A DRJ analisou de novo. E aqui ele simplesmente quer converter isso em diligência para analisar o quê? Eu não vislumbrei isso. Eu acho que é um cenário que eu entendo que já não cabe mais. Ok. Paula. Marco, eu estou vendo aqui no volume 2, tem uma planilha que foi feita pela própria fiscalização. E aí está dizendo, né, código, tem uns que estão NC deve ser não comprovado, não informado. Mas tem aqui um código, por exemplo, Transcompa, o código 1708, aí está, observação, código não permitido, comprovante, apresentado. Eles fazem uma análise aqui do que foi concedido e do que não foi concedido, porque eu estou vendo aqui que tem um monte de, nessa planilha grande, tem um monte de comprovante que a fiscalização diz que não foi apresentado. E num código NC, que não deve ser nenhum, né, não deve ser informado. Então, essa outra planilha que a contribuinte está dizendo que apresentou com a informação dos documentos que corroboram as informações apresentadas, elas estão aonde? Porque eu não estou vendo aqui. Eu estou vendo uma outra planilha apresentada pela Unimed, que está assim, informe de rendimentos, não. Retorno bancário, sim. Mas tem fatura, sim. É isso que eles estão dizendo que apresentaram? Fatura, informe de rendimentos e retorno bancário? Tu está olhando antes do despacho decisório aí, folha... Antes do despacho decisório, isso. Isso aí é a posição da DRJ, né? Aí a observação, não confirmado. Não, foi uma planilha primeiro preparada pela fiscalização, depois uma planilha preparada pela Unimed, dizendo, né, que documentos que eles estão apresentando aqui, e aí teve alguma manifestação sobre essas 2 planilhas, um cotejamento, para ver o que ele está pedindo e o que foi concedido e o porquê não, porque, assim, aparentemente, pelo que eu estou olhando aqui, eu não sei se foi feito um cotejo dessas informações que foram apresentadas com a documentação apresentada. Pelo menos a mim não me parece que foi feito, aí eu estou te perguntando. Paula, a DRJ, se tu olhar lá, ela fez essa análise. E considerou algumas coisinhas lá, alguns valores. É que são tudo valores pequenos, né? Então, tudo assim, retenção de R$10, R$20.
é um agregado, que no agregado vai dar 10 mil, onde o contribuinte já conseguiu comprovar 5 mil. Então, na realidade, essa planilha que tu está falando foi a que deu suporte material para o despacho decisório. Em cima dela, ela fez a manifestação de conformidade, devendo trazer os documentos. Em cima dos documentos, a DRJ analisou. Só que a DRJ só citou ali o que estava dando. Tá? Não elaborou nenhuma planilha na sua decisão. Então, na realidade, tem que esse aprofundamento aí, mas eu entendo que a DRJ analisou aqui já o que precisava. A sua posição é imutável. A questão é assim, vocês acham que... Eu pensei, refleti sobre muito isso. Se valia a pena baixar em diligência ou não. Ok. Então, mas se quiser, presidente, eu até posso mudar a posição de converter em diligência. Deixa eu ouvir o colegiado aqui, na votação do colegiado. Se encaminhar para isso, eu vou falar para você que da possibilidade de você rever sua situação. Tá? Pagando, o que você pensa disso? Não, então, eu acho que, como a patrona falou, houve sim os equívocos, né, no código, só que, pelo que o conselheiro está falando, o processo ele é meio complicadinho para analisar exatamente agora, né, com todas as planilhas, tentar entender. Houve, assim, uma análise, inclusive dos informes de rendimento, das outras provas, inclusive das DIRFs que não constavam lá, a indicação do beneficiário, inclusive das faturas que não constavam CNPJ, etc. Me parece que houve, sim, um aprofundamento no conteúdo probatório, entendeu? E aí, nesse caso, como a recorrente não trouxe mais nada, nenhum conteúdo probatório novo, nenhuma alegação extra do que foi feito na impugnação, desde o despacho decisório, aí eu até concordo concordo com o relator de que não vejo grande motivo para diligência, porque vai ser para remeter para a DRF o que ela já fez. Certo. Evandro. Sem microfone. Eu estou dando uma olhada aqui no recurso da contribuinte Ciccone, só um instante. Ela alega de forma, eu pergunto ao relator, que ela alega de forma genérica, ela vai fazer a revisão, ela não aponta... Ela não aponta nenhum erro de discrepância. Aí fica complicado assim, Ciccone. Tá. O que foi concedido lá no despacho decisório está bem claro. E o que foi negado e o motivo. Aí ela traz uma planilha para a unidade, da RJ. A RJ disse, olha, isso aqui eu entendo que teve verossimilhança, isso aqui eu supero a questão do código e dou. Aí no resto, ela não trouxe nenhuma outra manifestação. Eu acho assim que é totalmente desnecessário, até porque eu levo muito em conta. Se fosse só a DRJ que analisar essas provas, tranquilo, mas a unidade já olhou. Então, de volta para a realidade. Tá bom, beleza. Júnior, o que você... Sua manifestação. Com o relator. Iago. Relator, eu olhei aqui, a própria DRJ, a decisão, ela faz menção às folhas dessa planilha extensa que foi juntada, dessa análise que foi feita. Eu acompanho o relator por essa coisa. Ok. Paula? De fato, eu estou olhando aqui, a decisão da DRJ faz sim esse cotejo, inclusive explicando em alguns pontos por que não conceder algumas partes. E depois a contribuinte, ela poderia, se ela não concordou com algum ponto, ela devia ter apontado especificamente, inclusive recortar e colar a prova do documento que pudesse comprovar. Então, de fato, não tem como ser diferente, eu acompanho o relator. Luciano? Presidente, tem um caso semelhante a esse, eu acho bastante complicado, às vezes, não trazer as provas, não mostrar e não indicar exatamente onde que estaria o problema. Já foi analisado pela DRF, enfim, a DRJ fez o cotejo e eu voto com o relator também. De modo geral, a gente é bem prudente nesses aspectos, quando o contribuinte traz as alegações, aponta onde poderia estar havendo uma divergência, mas se o relator analisou o processo com profundidade, os demais conselheiros que até verificaram também agora, essas condições, creio que a decisão deve ser mantida e acompanho o relator, então, por unanimidade. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora, pela sua presença. Uma boa tarde. Obrigada, senhores conselheiros. Boa tarde. Boa tarde. Então, por unanimidade.
inconformidade, negado provimento. Ciccone, qual que é o número da pauta desse daí? Esse é o 146. Agora, Tiago, é você aí? Sou eu, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Você deveria ter esperado para entrar na sala, mas tudo bem, sem problema, já está aí. Não tem problema. Se você estivesse no carro, você poderia estar dentro da sala assistindo do mesmo jeito. Então a gente vai relevar isso aí. Seja bem-vindo, Tiago. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. O Tiago é conselheiro dos contribuintes e vai fazer uma... substituir o Pagano agora, está impedido no próximo processo, é o item 146 da pauta. Pagano, vai tomar um café, vai. Tchau. Tchau, Ciccone. Então tá. O item 146 da pauta... 145, 146 foi o que a gente acabou de... É, o 145, é verdade. É o Hitachi Data System do Brasil. A relatoria do conselheiro Marco Rogério Borges. Marco. Presidente. Vamos lá. Presidente, esse aqui é um caso um pouco diferente daqueles casos clássicos de comprovação, que eu acho assim, eu até já emiti esse juízo de valor uma vez, que os conselheiros dos contribuintes vão virando mais fiscalistas e os conselheiros da Fazenda vão virando menos fiscalistas, estão vivendo no CARF. Mas aqui é um caso que a questão é o seguinte, é uma comprovação de um pagamento indevido, aonde o contribuinte entrou com manifestação de conformidade, aí a DRJ, de uma maneira até muito direta, não tem direito, não comprovou, o débito não estava declarado, a DCTF não estava com o valor correto, não estava disponível e pegou. Ou seja, não trouxe aquela orientação de comprovar, nem nada, que a gente geralmente, eu relevo muito isso. Se a DRJ orientou o contribuinte da esfera recursal dar um início de prova, para mim, ou se for uma prova que nem o senhor espera, que resolva na hora, se tiver que fazer auditoria, deixar para a unidade fazer, mas se resolver na hora, tranquilo, já dá um provimento, se não, cobertura de diligência. Então, aqui a DRJ foi muito linear. O contribuinte insistiu, tá? O contribuinte da peça alega que retificou a DCTF, tá? Que ele foi indevido, e reclama até que há um excesso de formalismo por considerar apenas a DCTF. E pronto, a peça recursal dele é esse. A linha de defesa dele é esse. Aqui é um outro processo que nem o anterior. O anterior também refleti muito em converter em diligência, mas achei desnecessário que nem a posição minha do voto. Mas esse aqui, ao contrário, eu achei assim, o contribuinte não trouxe prova nenhuma, mas a DRJ não deu uma orientação. E então aqui nesse caso, tá? Eu entendi que era conveniente, apesar de não ter um início de instrução probatória, como a DRJ se omitiu dessa orientação, e o contribuinte, parece que a discussão é só em torno se o valor está disponível ou não em DCTF, eu não quero redundar nisso. O contribuinte tem o direito ou não tem. Se a DRJ tivesse... A gente sabe que boa parte desses perdecompes, o processamento eletrônico, por isso que eu relevo muito também se houve processamento manual ou eletrônico. Esse caso foi processamento eletrônico. Se o contribuinte, para a discussão não ficar só nessa questão formal, se o crédito está disponível, DCTF ou não, aí se a DRJ dá aquela luz para o contribuinte dizendo, olha, tem que trazer comprovação. Aí o contribuinte traz essa comprovação, a gente geralmente dá provimento, uma resolução. Se não traz, olha, o contribuinte não se esforçou para provar. Mas nesse caso a DRJ não se manifestou. A DRJ só diz que, olha, não está disponível em DCTF, tranquilo. Eu até vou abrir a decisão da DRJ aqui para ler o que ela comenta exatamente. Mas o fato é o seguinte, não está disponível e superou a questão. É um voto bem sucinto. Não é, em nenhum momento, essa questão de necessidade de comprovação extra-DCTF. Então, aqui, para manter a minha coerência nas minhas posições ao longo do julgamento, eu proponho conversão em diligência para verificar isso, por causa dessa carência da DRJ nessa orientação ao contribuinte. Apesar de não ser tão necessária, mas a gente sabe que aqui é uma questão de perder-compre, o assunto não ficar redundando só em questão formal, mesmo aparentemente pelo nome ser um grande contribuinte, tá? Por causa dessa omissão da DRJ, dar esse caminho para o contribuinte, eu estou propondo a resolução para instar o contribuinte a apresentar os documentos que comprovam esse pagamento indevido. Proposta do relator,
converter em diligência, embora tenha dito, eu vou dizer que deve ser um contribuinte de grande porte que deveria saber que precisaria trazer esses comprovantes. Eu fiquei pensando muito sobre isso, mas eu acho que preciso, há uma necessidade de manter, como o assunto redundou só para a questão formal, até na peça recursal. Ou seja, você está, na verdade, está partindo do pressuposto que a DRJ foi extremamente vazia nos seus argumentos, o contribuinte não sabia do que deveria trazer nessa peça recursal. Exatamente. Ok. Como é que você começou o seu voto mesmo? Os conselheiros dos contribuintes estão ficando mais... tá bom. Os conselheiros dos contribuintes costumam ficar mais fiscalistas e os da Fazenda menos. Tiago, você é o primeiro a votar. Se você ainda não estiver confortável, porque você acabou de chegar, eu chamo você por último, porque você está substituindo pagando. Você pode votar, a proposta do relator é converter em diligência. Eu prefiro votar por último, presidente. Perfeito. Então, agora eu vou chamar o conselheiro Júnior dos contribuintes. Com o relator. Conselheiro Evandro. Evandro acho que caiu. Evandro. Com o relator. Conselheiro Iagro. São os conhecimentos, na decisão da DRJ, o fato não foi que a DCTF foi retificada após a produção da decompra. Exato. E ela não, em nenhum momento ela analisou se essa DCTF, a original, não tinha erro ou não. Nenhum momento. O fato, ele diz, até ele comenta aqui, eu estou com a DCTF aberta aqui, ó, quando o sujeito passivo, tal, ele trata assim, ó, tá na DCTF, morreu o assunto, na DCTF original, né? O contribuinte, salvo engano, ele alega a questão da DCTF. Na emenda lá da DRJ, ele fala assim, que o sujeito passivo não retificou a DCTF antes da apresentação da conta. Ele fala logo não tem direito, é isso? Essa é a conclusão. Desculpa, não entendi. Pelo fato de não ter retificado antes da conta, que não teria direito. Esse é o motivo. Exatamente. Essa é verdade material do que ocorreu não vai. Mas acompanha o relator, presidente. Perfeito. Paula. Com o relator. Cristiano. Acompanha o relator. Tiago, sua vez. Com o relator, presidente. Pelo que eu entendi agora, com essa intervenção do Iago, né, ficou muito sucinta realmente da DRJ, de forma que pode ser visto a possibilidade do contribuinte justificar, embora, pelo porte do contribuinte, que eu imagino que quem seja essa empresa, né, deveria saber muito bem o que deveria ser trazido aqui. Né. De qualquer maneira, vou acompanhar o relator por unanimidade de votos, convertido em diligência. Tiago, muito obrigado pela sua presença, tá? E espero que a próxima vez você possa estar com a gente também. Obrigado. Ok, obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Marco Antônio, eu vou dar um intervalinho de 5 minutos aqui para poder o pagano retornar na sala, tá?